Fala pessoal, bom dia. Antes da gente seguir no livro um, no livro 2, História um, no livro 2, vamos terminar então História 2 no livro um ainda que a gente não terminou, né? Então, capítulo 4, Baixa Idade Média, História 2, né? Então a gente já viu que a Idade Média é um período, né, que vai do século V ao século XV na Europa, e é um período de quase 1000 anos, e a gente divide esse período em Alta Idade Média, o primeiro período, do século V ao século X ou XI, e a Baixa Idade Média, do século X ou XI até o século XV, ok? Então a gente divide esse período aí entre Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Existem alguns historiadores que falam de uma Idade Média central também, entre o século XI e XII, entre o século VIII e XI, mas isso não é muito usado, não é muito cobrado. Então, o que acontece? Na Idade Média, a gente já viu que o sistema, não é, a relação de produção era o sistema servil, não é, era aquela relação de produção, não é, agrária de subsistência, onde o servo estava submetido à autoridade de um nobre por laços de fidelidade, onde os próprios nobres também tinham relações de fidelidade que os uniam entre si, né? Os nobres maiores, os chamados suzeranos, e os nobres menores, os vassalos. A gente já viu que, politicamente, a Europa, né, estava organizada pelo princípio da fragmentação política, já que, embora em alguns lugares existissem reis, né, o poder de fato estava na mão dos senhores feudais, eram eles os caras que efetivamente tinham domínio sobre suas terras, estabelecendo leis, impostos, né, específicos dos seus feudos. Isso a gente vai ver que lá na frente é um problema, né? Então, a gente já viu também que socialmente, né, a sociedade medieval é uma sociedade baseada em laços de dependência, e também é uma sociedade teocêntrica, visto que a igreja acabava sendo como a única instituição capaz de explicar o mundo, de explicar a realidade para um homem medieval, né? Até por conta da própria dificuldade de se haver um intercâmbio, né, de informações, intercâmbio cultural entre a Europa feudal, né, já que estava todo mundo trancado nos feudos com medo, né, de uma invasão bárbara. Então, isso tudo acontece, todas essas características, né, que eu falei, a fragmentação política, a cultura teocêntrica, né, a sociedade estamental, isso é característica da Idade Média como um todo, mas é sobretudo característica da Idade Média, né, na Alta Idade Média. Porque na Baixa Idade Média, ou seja, a partir do século X, XI em diante, a gente já vai ter, além dessas questões que já foi dita, como a servidão, as características clássicas, digamos assim, da sociedade feudal, mas aí a gente já vai ter algumas diferenças, algumas inovações, né? Enquanto na Alta Idade Média a economia era basicamente agrária de subsistência, na Baixa Idade Média a gente vai ter uma economia que cada vez mais, digamos, tira o pé do campo, não é, das áreas rurais, e cada vez mais coloca o pé nas cidades, nas feiras, no comércio, né? Então, na Baixa Idade Média, a gente vai ver que existe agora, não é, uma nova fonte de riqueza que não é somente a terra, como era basicamente na Alta Idade Média, ok? Então, na Baixa Idade Média, a gente tem uma série de mudanças, né? Também tem continuidades, a servidão continua dominante, a produção agrícola de subsistência continua dominante, mas agora surgem, né, outros protagonistas nessa história, né? Protagonistas não seria a palavra correta, porque protagonista é o cara que... Outros atores nessa cena, né? Então, agora não é economicamente mais só a agricultura de subsistência, é também o comércio. Agora não é mais só uma sociedade baseada nas relações de dependência, não é mais só uma sociedade que tem clero, nobres e servos, também agora tem os comerciantes, os chamados burgueses, né? A igreja, ela ainda mantém o seu domínio intelectual, ela ainda exerce o monopólio do saber,
Sim, mas a partir do século X e XI ela já vai ser bastante questionada, vai perder bastante poder, né? Então, a gente vai ter, por volta do século X e XI, uma série de mudanças na sociedade medieval, e é isso que a gente quer falar e pensar agora, ok? Vamos tentar seguir uma cronologia aí no slide. Qualquer coisa eu volto aqui na apostila, lembrando que está na página 99 do livro 1. E aí se usar aqui alguma referência na apostila, falo com vocês. Então, um novo contexto histórico, né? A partir do século X. Então, é comum que haja alguma divergência no século X, às vezes outros colocam século XI, porque é um processo de longa duração que vai acontecer na Europa para que haja um novo nome, né? Uma nova divisão para esse período. Né? Não é porque a gente acha bonitinho vai falar de Baixa Idade Média, porque estava chato só falar como se fosse a Alta Idade Média. Não, não é, porque uma série de mudanças aconteceram, mudanças até que eu já disse. Então, um novo contexto. Fim do século X, né, lá, desde até do século IX, vinha acontecendo, né, uma diminuição grande das invasões bárbaras na Europa. Principalmente porque muitos bárbaros já haviam se convertido ao cristianismo. E cristão não ataca cristão, é mais ou menos esse o princípio aí, não é? Que vai fazer com que os bárbaros deixassem de ser uma ameaça na Europa desde o século IX e X. Ok? E aí, com o fim das invasões bárbaras, você vai ter o quê? A diminuição das guerras. Né? E com a diminuição das guerras, você vai ter o quê? Diretamente um aumento populacional, um crescimento demográfico. Por quê? Porque menos gente vai morrer na guerra, né? Óbvio, e porque a guerra ela alterava a sociedade, ela impedia o crescimento da sociedade, ela destruía os campos, cavalo passando, né? Disparado com vários cavaleiros sobre as plantações, destruía-se a plantação. Então, as guerras elas eram muito prejudiciais para o crescimento da população. Se a gente for pegar alguns gráficos, né? Eu até queria, vou ver se depois eu mostro para vocês um gráfico interessante. Ah, não, mas o que eu tenho é sobre o comércio. Mas tem alguns que falam sobre a população, acho que também tem. Sobre o crescimento populacional. Né? Na Alta Idade Média, a população europeia decresceu, diminuiu. Na Baixa Idade Média, a população europeia cresceu, aumentou. Né? Então, isso, sobretudo, ao fim das invasões bárbaras. Além disso, a gente tem, né, o uso de novas técnicas de produção agrícola. Isso também vai contribuir mais ainda para o aumento populacional. Só que essas novas técnicas de produção agrícola já será um pouco mais adiante, né? Há historiador que considera que isso já vinha acontecendo também desde o século X e XI até talvez antes, porque é um processo de longa duração. A gente não tem como datar exatamente e dizer, olha, não, a partir do ano tal, na região tal, começou-se a usar o arado de ferro. Não tem, né? E nem interessa também a gente saber exatamente de onde começou, em data, hora e tal. Então, porque são processos de longa duração. Então, há quem considere, não é mal visto, né, que já desde o século X houvesse a utilização de novas técnicas de produção, né, agrícola, como uma nova rotação de cultura, né, trienal, e sobretudo e principalmente o uso do arado de ferro, ok? Que além de ser bastante, como é que eu posso dizer, importante sozinho, porque antes se arava o solo, não é? O arado é aquele instrumento que revolve o solo para deixá-lo fofinho para que depois seja lançada as sementes. Então, antes se arava o solo com arados de madeira, que quebravam muito rapidamente, não penetravam no solo, não é? Muito profundamente, não conseguiam arar uma quantidade de terra razoável. Agora você tem um arado de ferro, né? Que é mais difícil de quebrar, que penetra mais profundamente no solo e, consequentemente, ele ara melhor, não é? E ara até uma área maior de terra. Aí, o que o homem medieval, a partir do século X, passa a fazer também? Atrelar esse arado, né, não mais no pescoço do animal, e sim no peito.
Isso dava um fôlego maior ao animal que conseguia, consequentemente, arar por mais tempo, né? Somado ao uso do arado de ferro, áreas muito maiores passaram a se tornar agricultáveis. Houve um aumento muito grande da produção agrícola, né? Isso também é ótimo para que haja um crescimento populacional, visto que uma das razões que faz com que, né, a população da Idade Média, sobretudo na alta Idade Média, não crescesse tanto, é a questão do alto índice de natalidade, né? Não só o índice de mortalidade, mas sobretudo o índice de natalidade, visto que as condições de higiene e a alimentação eram muito precárias. A partir do século X, a alimentação ela se torna mais farta, né? E aí, com inovações agrícolas, como por exemplo o moinho hidráulico, né, você vai ter, por exemplo, a possibilidade de moer os grãos mecanicamente, com pilões atrelados, né, ao moinho. Então, isso favorece muito o crescimento populacional, né? Isso também se deu por conta de uma melhoria no clima europeu, digamos assim, né? Tudo isso contribuiu para o crescimento demográfico, como já repetiu em 50 vezes. E aí, gera uma questão que, ao longo do tempo, né, essa produção que aumentou, ela foi positiva, a gente vai ver, não é, não é, logo daqui a pouco, que ela gerou uma alteração na economia. Isso foi extremamente importante, porque se agora você tem produção de excedente, o que você vai fazer com esse excedente? Você vai comer mais? Claro, né? Por isso que a população aumentou, né? Porque as pessoas já não passavam mais tanta fome e tal. Mas elas também vão ter que fazer o quê? Comercializar esses produtos, né? Então a gente vai ver que esse excedente aí vai gerar o comércio. Vai favorecer uma mudança, né, na estrutura econômica da sociedade, que vai gerar uma série de outras alterações que a gente vai ver aí ao longo do slide. Só que esse crescimento, né, esse crescimento populacional fez com que houvesse cada vez mais, né, uma necessidade de aumentar a produção. E aí, ao longo do tempo, né, ao longo dos anos, o que muitos camponeses passaram a fazer? É desmatar, né, áreas de bosques e florestas. E aí a gente vai ver que isso também vai ser um problema que vai desaguar lá no século XIV. Lá no século XIV a gente vai ter os efeitos, né, dessa abertura de áreas de plantio que foi feita para atender, não é, o crescimento populacional europeu. Então aqui a gente tem uma imagem, né, dos servos trabalhando na agricultura. Aí um arado de madeira ainda, né, com a pedra em cima e tal. E vejam o homem ainda em cima do cavalo, né, e tem o puxador está no pescoço do bicho, né? Tá meio no peito ali, mais no pescoço, né? O peitoral já vai ser diferente. Então, o que vai acontecer, pessoal? Essas mudanças, né, que ocorreram, elas possibilitaram uma série de alterações. Então, vamos lá. De uma série de alterações na sociedade. Então, vamos lá. Na origem, né, digamos assim. Por volta do século X, né, a população europeia aumenta. Aumenta por quê? Né? Porque foram usadas novas técnicas agrícolas e a produção aumentou, favorecendo o crescimento populacional. Principalmente, também, não sei nem se principalmente, a gente tem a questão do fim das invasões bárbaras, né, que a gente começou falando disso. Então, esses dois fatores, diminuição das guerras e aumento na produtividade agrícola, vai fazer com que haja uma espécie de boom demográfico na Europa, né? A população vai crescer muito, tanto na parte dos servos, quanto na parte dos nobres, quanto também na parte dos membros da igreja, só que na parte dos membros da igreja de forma menor, né? Cresceu porque mais gente saía da nobreza e ia para o clero, mas dentro da igreja em si isso não se multiplica porque os padres não casam, enfim. E aí o que vai acontecer? Esse crescimento populacional, ele vai esbarrar numa série de problemas que a gente já falou um pouco, né? Que logo
em pelo menos 1 ou 2 séculos, vai gerar o problema que é do desmatamento em massa, e aí a natureza vai cobrar o seu preço. No século XIV a gente vai ter um problema grave de saúde, né, que ocorreu na Europa, muito semelhante talvez a esse processo que a gente está vivendo hoje com o coronavírus. Então o que acontece? A população europeia cresceu, a população nobre também cresceu. Então o senhor feudal que antes, né, que por exemplo, sei lá, tinha 10 filhos, né, ele tinha que dividir o seu feudo para os seus 10 filhos. Só que os feudos já estavam ficando de tamanho muito reduzido. E se eles mantivessem essa lógica, daqui a pouco os feudos não iam conseguir ser uma unidade produtiva, não ia ter finalidade econômica, não ia ter finalidade alguma. Ia ser uma terra tão pequena que, enfim, ia ser autossuficiente para cada pessoa, basicamente, se fosse, né? Então, o que muitos nobres começaram a fazer? Eles começaram, então, né, a prevalecer o princípio da primogenitura, ou seja, deixo a minha herança só para o meu filho mais velho. Os outros filhos que se danem, os outros filhos que procurem terras, né, virem aventureiros em busca de terras ou que entrem para a igreja, né? Então, como uma alternativa para esse problema do crescimento demográfico e para que os nobres não vissem os seus feudos sendo divididos constantemente, né, eles, para resolver esse problema, acabam adotando o princípio da primogenitura como uma regra, né? O que já era comum em algumas regiões acabou virando uma regra por conta disso, e aí o rei tinha que deixar a terra para o filho mais velho, né? E os outros filhos, os chamados segundogênitos, que entrassem para a igreja ou que virassem aventureiros em busca de terras, né? Em busca de outros feudos fora dos seus domínios, né? E aí, isso é a questão central de toda a mudança da Baixa Idade Média, no meu entendimento, né? Por quê? Porque os nobres, à medida que vêm as suas posses diminuindo, né, o poder econômico, a disputa do poder econômico, né? Não existe nem bonzinho nem malzinho em história, existem pessoas e os seus interesses, e a disputa por esses interesses. Então, à medida que os nobres veem, né, a sua propriedade, os seus domínios diminuírem, eles passam a fazer o quê? Cobiçar as terras da igreja. E aí, a igreja que via o seu patrimônio não decrescendo, pelo contrário, aumentando, porque ela incentivava os fiéis a doarem as propriedades para a igreja e tal, ela também não é legal que os nobres fiquem de olho nas nossas terras. Pô, então vamos fazer um acordo, a igreja e os nobres. Então, é claro que isso, né, a partir da leitura dos acontecimentos, é uma coisa que eu estou aqui meio que caricaturando, né? Como se a igreja tivesse a possibilidade de articular um diálogo com a nobreza uniforme, único, né? E não é assim. São processos que envolvem idas e vindas, né? E que foi construído por várias pessoas ao longo de muito tempo. Mas o processo é basicamente esse: a nobreza sem terra, né, em busca de terra fora da Europa e olhando a igreja com um monte de terra. Então, pô, óbvio que deve ter, né, e deve não, aconteceram, né, conflitos entre a nobreza e a igreja. Conflitos muito pequenos, conflitos que foram resolvidos facilmente, né, até porque eram as duas instituições mais poderosas da Idade Média. E justamente graças a essa resolução desse conflito inicial, né, que não foi um conflito em si armado, né, foi um conflito de interesses, né, a solução foi o quê? Bom, vamos fazer um acordo. Então, clero e a nobreza vai e faz um acordo. Qual é o acordo? Vamos realizar guerras. Não é? Mas a igreja vai realizar guerras? Sim, né? Mas quem vai fazer isso quem vai botar a mão na massa é a nobreza. A igreja vai para legitimar esse processo. A igreja vai à frente, abrindo caminho, digamos assim, mas quem vai botar a mão na massa são vocês, os nobres, né? Vamos colocar aqui como membro do clero. E aí, o que a gente faz então? A gente vai conquistar novas terras. Onde? Principalmente em Jerusalém. Não apenas em Jerusalém. Ok? Mas principalmente em direção a Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque Jerusalém é um lugar santo para os cristãos.
É lá que está o Santo Sepulcro, né? Onde Jesus foi crucificado, onde Jesus foi enterrado. Então, para eles lá é um local santo. E aí, por que eles queriam Jerusalém além disso, né? Porque os árabes já dominavam Jerusalém já desde o século VII. Desde o final do século VII, os árabes já estavam lá dominando toda a região do Oriente Médio. Então, os árabes eram tidos como infiéis, né? Como, enfim, bárbaros para os cristãos. Então, para a igreja é interessante fazer uma aliança com a nobreza. Ué, vamos fazer guerra, vamos lá para Jerusalém, vamos libertar Jerusalém dos árabes, daquele daquele bando de infiel, né? Segundo a versão da igreja, né? Aqui eu estou meio que encarnando o personagem igreja. E aí vocês nobres se dão bem também porque conseguem mais terras para reproduzir o sistema feudal lá. E aí vocês viram nobres lá, suzeranos lá, né? Para a igreja isso seria ótimo, né? E para a nobreza também. Mas a igreja tinha interesse só em expulsar os árabes? Não, convertê-los ao cristianismo, libertar Jerusalém, né? Porque é um símbolo, a terra, o lugar, o marco, né? Geográfico. Mas também o quê? Conseguir mais fés e unir a cristandade no Oriente, que já havia se separado desde o cisma do Oriente, criando duas igrejas, a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa, né? Então, o objetivo da igreja também era esse, não, se eu me der bem nas cruzadas, se as cruzadas forem um sucesso, forem imbatíveis, os nobres conseguem terras e eu consigo unificar a cristandade, aumentar o meu número de fiéis, né? Então, o que acontece? Foram feitas as cruzadas. Em 1090 acho que é 1090, galera, foi mal aqui, fiquei desatento. Em 1095, o Papa da época, Urbano II, ele convoca, né, num concílio, o concílio de Clermont, se eu não me engano, os cristãos europeus para as cruzadas, né, estabelecendo indulgências coletivas. O que são indulgências coletivas? É o perdão dos pecados para um grupo. Então, é mais ou menos assim, o Papa vai lá na tribuna e diz o seguinte, olha, todos estão convocados para as cruzadas. Aqueles que participarem dela terão perdão dos pecados. Então, quem estava à frente do processo cruzadista é a igreja e a nobreza. Mas não foram só, né, membros do clero e da nobreza que foram às cruzadas. Foram, sobretudo, um bando de gente miserável, né, por conta da própria dinâmica, da alteração da sociedade, que se tornou na Baixa Idade Média mais dinâmica, voltada para o comércio, né, mais urbana. Isso também gerou uma série de problemas, né, exclusão social, muitos camponeses sem terras, alguns expulsos das suas terras, né, e aí viravam mendigos, né, sujeitos sem eira nem beira, digamos assim, na sociedade, e esses também eram convocados para as cruzadas. Esses que não tinham nada aqui na terra acabavam vendo, não é, nessa promessa do Papa de perdão de pecados, de entrada no céu, viam nessa promessa uma esperança de viver uma vida com sentido, digamos assim, né? E aí eles vão para as cruzadas. Okay? Então, as cruzadas foram expedições militares realizadas pela nobreza e pelo clero, mas também com a participação de inúmeras pessoas que não eram da nobreza e do clero, pessoas normais, comuns, camponeses, pessoas miseráveis, que iam principalmente por conta do ideal religioso, essas pessoas. Mas as cruzadas, elas não são apenas uma questão de ideal religioso, né? A gente vai ver que a partir da Quarta Cruzada, então, a questão vai se tornar muito mais econômica do que religiosa. E eu já adianto, as cruzadas não vão alcançar os seus objetivos. O clero e a nobreza não vão alcançar o seu objetivo. A primeira cruzada foi um sucesso, porque pegou os muçulmanos desprevenidos, mas as outras serão um fracasso. O clero não vai se dar bem, Jerusalém não vai ser reconquistada de fato, a cristandade não vai se reunir, pelo contrário, a igreja vai contribuir para, digamos assim, vai dar um tiro no pé, porque vai contribuir para um maior questionamento da sua doutrina, na medida que as cruzadas possibilitaram que o homem europeu ficar saindo dos feudos o tempo todo, principalmente em direção ao Oriente, porque os árabes eram, né, e são, né, porque hoje a gente, em muitas regiões, é porque hoje o radicalismo islâmico tem crescido, né, e o radicalismo de forma geral no mundo,
Mas os árabes eram extremamente tolerantes e tinham escolas de tradutores e traduziam os textos da filosofia clássica greco-romana, né? Então, eles tinham um conhecimento muito mais avançado de medicina, né? de matemática, de navegação. Os árabes estabeleciam contatos com as Índias, com a região do Extremo Oriente. Eram eles que pegavam as especiarias das Índias e levavam para a região do Oriente Médio, norte da África, e eram eles que passavam essas especiarias para os italianos, a gente vai ver, né? Principalmente em decorrência das cruzadas. Então também vai se estabelecer relações amistosas entre os europeus e os árabes, né? Não é só uma relação de agressividade, de beligerância, né? As cruzadas inicialmente geraram essa ideia, né? De que era só conflito, né? Mas à medida que, a partir das cruzadas, os objetivos centrais dela não foram alcançados como diria o Chaves, sem querer querendo, aconteceu uma outra coisa que foi o quê? O contato maior com os povos orientais, o ressurgimento do comércio principalmente. E aí esse ressurgimento do comércio que vai fazer com que toda uma sociedade se modifique. Modifique, inclusive, mentalmente também, né? Não só o contato, né, do europeu com as ideias da filosofia grega clássica, porque, como eu disse, os árabes eram excelentes tradutores e traduziam esses textos, porque eram extremamente tolerantes, né? Não só isso, mas a própria questão econômica diretamente vai fazer com que a mudança de pensamento aconteça na Europa, porque a igreja ela questionava, ela não concordava com o comércio, ela não concordava com a usura, o empréstimo de dinheiro sob juros, né? Então, a igreja, a partir das cruzadas, ela vai acabar sendo cada vez mais questionada. Então, o processo foi até ruim para ela. Então, já falamos aí bastante das cruzadas. Também vai acontecer o que? As guerras de reconquista. O que são as guerras de reconquista? Também são chamadas de cruzadas ibéricas. Os árabes, eles dominaram Portugal, né? No início do século VIII, em 711, os árabes dominaram Portugal. E aí o que aconteceu? Em 711, né? E aí, deixa eu ver. E aí o que aconteceu? Eles se estabeleceram lá até 1139, século XII, né? Quando o primeiro rei de Portugal, Afonso Henriques, expulsa os árabes. Mas essa história é longa, complexa, e isso não começa com Afonso Henriques, isso começa antes, né? Nos reinos da atual Espanha. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção é que entre, né, o século VIII e o século XII até o XV, né, os árabes se estabeleceram em Portugal e na Espanha. E aí, à medida que na Europa ocidental, né, principalmente na França, faltava terra, e aí aconteceu esse problema do que eu falei, crescimento demográfico, né, falta de terras para os nobres, e aí eles querem outras terras fora da Europa, e aí por isso que, por isso que as cruzadas são feitas. Eles também vão olhar, né, para as terras de Portugal e da Espanha e falar, pô, mas elas estão sob domínio árabe. Os árabes são nossos inimigos, nós devemos expulsá-los. E aí eles também vão fazer guerras nessas direções, né, para expulsar os árabes dessas regiões. E aí esse processo é chamado de cruzadas ibéricas ou guerras de reconquista. Ok? No caso de Portugal, Portugal se unificou, né, sob o reinado desse nobre que eu disse, o Afonso Henriques, em 1139. A Espanha, o processo vai demorar mais, só no século XV, que ela vai de fato se centralizar, digamos, né, sob a autoridade de um único rei. As cruzadas, elas além da expansão comercial, que eu já disse, né, ela vai gerar algo, né, muito positivo, que é o ressurgimento do comércio, que eu também já adiantei. Né, mas como? Por conta, sobretudo, da reabertura do Mediterrâneo, né? O mar Mediterrâneo, durante toda a Idade Média, né? Aliás, durante toda a Alta Idade Média, ele era considerado um lago árabe. Então eram os árabes que estabeleciam, né, o controle do Mediterrâneo, e o cristão que meio que entrasse no Mediterrâneo ia se dar mal. Só que a partir das cruzadas, né, a partir do finalzinho do século XI, XII, né, a gente vai ter o quê? A saída do europeu, principalmente da Itália, porque a Itália é a sede da igreja, porque a Itália é uma península, né?
porque é na Itália que estavam as principais antigas cidades do Império Romano, ok? Então, por isso que na Itália também vai haver um renascimento urbano mais rápido do que em qualquer outra região da Europa. E por conta das cruzadas, vai ser na Itália também que ela vai ter o primeiro renascimento comercial da Europa. E também o primeiro renascimento cultural da Europa. O renascimento é um movimento italiano. Leonardo da Vinci, Michelangelo, todos esses caras são italianos. Por quê? Porque toda essa dinâmica de alteração, né, da alta para baixa Idade Média acontece sobretudo na Itália. Ok? Então, os europeus que saíam da Europa, né, óbvio, né? Se bem que, enfim, que saíam da Europa e iam para o Mediterrâneo, eles, até aí o século X, XI, eles eram muito loucões ou então muito corajosos, porque possivelmente iam ser atacados pelos árabes, né? Agora, a partir da organização das cruzadas, né, no final do século XI, a gente vai ter o quê? A gente vai ter cada vez mais os europeus se lançando no Mediterrâneo, porque as cruzadas elas são feitas por terra, mas também existiram cruzadas marítimas, principalmente a Quarta Cruzada, né? A gente vai comentar dela em algum momento, beleza? Então, em 1095, o Papa Urbano II, como eu disse, no Concílio de Clermont, ele vai convocar o povo para a Guerra Santa, né? E aí vão ser organizadas formações de expedições militares dos nobres com a igreja, né, em direção a Jerusalém. As 3 primeiras cruzadas voltaram-se para a Terra Santa. A partir da Quarta Cruzada, como eu já adiantei, o interesse era muito mais comercial. E aí muitas cruzadas elas tinham como argumento teórico de que era para Jerusalém, mas no fundo acabava aportando em outro lugar, como Constantinopla, né? Como as regiões ali do Império, do antigo Império Romano do Oriente, que eram muito mais atraentes economicamente. E aí a cruzada passou muito mais para o ideal econômico do que religioso. A partir da Quarta Cruzada, o interesse torna-se predominantemente comercial, né? Então aqui a gente tem uma imagem que representaria as cruzadas. Agora, consequência das cruzadas. Criação de entrepostos comerciais entre Europa e Oriente, né? Como eu já adiantei, as viagens, né, elas iam estabelecendo relações econômicas com os povos das regiões e os europeus que viviam nos feudos trancafiados, né, sem estabelecer relação comercial, só produzindo uma agricultura de subsistência. Agora, ao realizar as cruzadas, eles estão percebendo o quê? Que os povos do Oriente, eles realizavam comércio e viviam até melhor do que aqueles que viviam só da produção agrícola de subsistência. Então, o que muitos europeus começaram a fazer e pensar? Olha, o comércio é uma melhor alternativa de vida do que a agricultura de subsistência, né? Então, isso se deu por quê? Por conta do contato dos europeus com esses entrepostos comerciais no Oriente, né? Aí que eles fazem a constatação, né, de que o comércio é melhor do que a agricultura de subsistência. Gênova e Veneza tornaram-se as principais centros comerciais da Europa, né? E aí, como eu falei, as cidades italianas de forma geral, não só Gênova e Veneza são as mais importantes de fato, mas as cidades italianas de forma geral. São criadas, né, rotas marítimas e terrestres de comércio europeu, né, até para trazer esses produtos que começam a chegar devagarinho, né, nos navios, depois que os navios vão de fato para o Oriente só para realizar comércio, mas as cruzadas elas, inicialmente são um projeto religioso e também econômico. Então, mesmo quando elas eram, né, mais, digamos, religiosas, nas primeira, segunda, terceira cruzada, já vinha gente, primeira, segunda, terceira cruzada, já vinha gente, porque às vezes eu falo muito rápido e aqui eu já percebi que às vezes o áudio fica meio embaçado. Já vinha gente nos navios trazendo mercadorias, né, trazendo produtos que não se conhecia na Europa ou que era muito raro e tal. E aí, a partir da Quarta Cruzada em diante, então, que os europeus mais vão trazer produtos do Oriente, como as famosas especiarias que os árabes pegavam lá nas Índias. Por isso, Cabral, Colombo, depois, mais tarde, muito tempo, né, vão chegar aqui no Brasil. Colombo chegou lá na América Central, né, Cabral aqui no Brasil.
Por quê? Porque o interesse do europeu passa a ser as especiarias do Oriente, que eles pegavam na mão dos árabes, mas que depois de algum momento eles, óbvio, vão pensar, ora, é melhor a gente pegar direto do que pegar na mão do árabe, né? Pegar direto na fonte. Beleza? Então aqui a gente tem uma imagem, né, de como teria sido uma feira medieval. Então as feiras medievais começam a se organizar, o homem começa a sair dos feudos, né? Até porque muitos camponeses começam a fazer o que nas cruzadas? Pô, tem um monte de nobre que meteu o pé e foi fazer as cruzadas. Muitos camponeses se aproveitaram desse momento para o quê? Para se pirulitar do feudo, para meter o pé. Se depois de um ano fugido ele não fosse requisitado pelo seu senhor, ele perdia a necessidade de se manter dependente ao seu senhor. O laço de servidão se rompia legalmente, digamos assim. Ok? Então, muitos camponeses, se aproveitando das cruzadas, começaram a fazer o quê? Fugir dos feudos. Se aproveitando que tem menos nobre no feudo, fugir dos feudos em direção às cidades. Porque, como diria um ditado alemão da época, o ar das cidades liberta. Por quê? Porque nas cidades, mesmo que esse cara não conseguisse se destacar como artesão, como um comerciante, sei lá, como qualquer outra coisa, ainda que ele fosse, sei lá, um mendigo, pelo menos na cidade ele não tem as obrigações servis, né? Ele está livre dessas obrigações servis, ok? E aí por isso que o ditado diz que o ar da cidade liberta. E aí o que vai acontecer? Vai haver, como eu já adiantei, o renascimento comercial, né? Rotas marítimas como dentro da Europa também, né? Eu acho que é isso que eu estava falando aí, dei uma pulada, né? Vão também ser reabertas rotas comerciais dentro da Europa, né? Principalmente na Itália, porque era lá a sede do antigo Império Romano, então lá tinham muitas cidades também antigas, abandonadas, que foram sendo reconstruídas, e aí começaram a ser organizadas rotas terrestres dentro da Europa, ligando a Itália ao norte da Europa, a Escandinávia, né? E aí você usava os rios europeus como meios de transporte. Só que mais à frente a gente vai ver que isso, né, será um problema, porque esses rios passavam por terras de vários senhores feudais, que ainda eram muito poderosos e estabeleciam o poder sobre os seus domínios territoriais, né? E aí eles cobravam impostos dos comerciantes que passavam por esses rios. E aí cada senhor feudal podia cobrar o seu imposto. E isso é ruim para o comércio, porque o comerciante que ia, sei lá, sair de Palermo na Itália, né? No mapa aí da página 101 a gente consegue ver, Palermo na Itália, eu quero sair de Palermo na Itália e eu quero para Hamburgo, né? Lá no norte. Eu vou passar por várias terras, eu vou ter que pagar vários impostos, eu vou ter que usar várias moedas, eu vou ter que usar, né, vários padrões de pesos e medidas para pesar minha mercadoria. Então, a gente vai ver que esses entraves medievais serão um entrave muito grande para a burguesia, né? E aí por isso que ela vai apoiar mais à frente o processo de centralização monárquica, que é o capítulo 5, beleza? E aí vão se criar rotas terrestres, né? Vão se formar os burgos, as cidades, que geralmente eram até dentro, né, dos feudos. E aí por isso que os senhores feudais eles acabavam exercendo um domínio, né, sobre o comércio, não só dos comerciantes que passavam sobre suas propriedades, mas sobre os comerciantes que atuavam dentro das suas propriedades. Porque muitos burgos eram dentro das propriedades dos senhores feudais. Para quê? Para que elas não fossem atacadas, invadidas, eram geralmente muralhas e tal. Ok? E aí, em torno dessas feiras medievais, que vão surgir as cidades muradas, e essas cidades vão crescer e a sociedade vai cada vez mais se tornar dinâmica. Eu acho que eu vou parar por aqui e vou ter que dividir esse vídeo para não ficar muito longo. Aí está aí uma imagem, não é? Eu acho que isso é na França, né? Não dá, senão vai pincelar. Como era uma cidade medieval. Então a gente vai falar disso aí já mais no próximo vídeo, senão vai ficar longo. Eu vou parar por aqui e vou dividir a aula. Beleza? Qualquer dúvida é só postar aí, pessoal.